Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, ela tá em todo lugar, né? Nossa, em todo lugar. No para-choque do carro, na caneca do escritório, tatuada no braço de um atleta. Comemorando uma vitória. Sempre. Exato. Virou tipo um mantra universal pro sucesso, um grito de guerra pra gente conquistar o que a gente quer. Uhum. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso. A nossa missão aqui é descobrir o que essa frase realmente significava para quem escreveu, sabe? Será que essa ideia de superpoderes para o sucesso tem alguma coisa a ver com a intenção original? Essa pergunta é ótima. E a resposta curta é quase nada a ver. Sério? Sério? As fontes que a gente analisou mostram que esse versículo foi talvez o mais arrancado do seu habitat natural de todos. Nossa. E a nossa intenção aqui não é de forma alguma esvaziar a fé de ninguém. É o contrário, é enriquecer. Entendi. A gente vai mergulhar no contexto da carta aos Filipenses para encontrar uma mensagem que, honestamente, é muito mais robusta, mais útil para a vida real. Uma mensagem sobre o quê, exatamente? Sobre resiliência. Sobre uma força que te sustenta por dentro, sabe? E não necessariamente sobre acumular vitórias do lado de fora. Ok, vamos desvendar isso, porque quando eu ouço tudo posso, a imagem que me vem à cabeça é, sei lá, alguém no topo do pódio. No auge da glória. Isso. Um empresário que fechou o negócio do ano, alguém que passou no vestibular, alguém que venceu. Mas as nossas fontes dizem que a realidade do autor, o apóstolo Paulo, era o extremo oposto disso. O extremo oposto. Onde é que ele estava quando escreveu essa frase? Ele estava numa prisão romana. Preso. Preso. E não era assim uma prisão domiciliar confortável, não. A gente fala de um lugar frio, provavelmente úmido, ele acorrentado a um guarda. Que situação! Dependendo de amigos para conseguir comer, ele enfrentava a incerteza de um julgamento que podia levar à execução dele. Uau! Entender isso é a chave que abre o significado de tudo. A carta dele aos Filipenses não é um manual de autoajuda sobre como vencer na vida. Peraí, então ele tá preso, possivelmente no corredor da morte, e escreve uma das frases mais otimistas da história. Isso parece contraditório, para dizer o mínimo. Parece, né? Mas aí que está o ponto fascinante. A carta aos Filipenses é, na essência, uma carta de agradecimento. De agradecimento. Sim, a igreja de Filipos era muito querida por ele. Eles o apoiaram desde o início. E eles tinham enviado uma oferta para ajudá-lo na prisão. Ah, entendi. Então, no meio daquelas circunstâncias terríveis, ele escreve para dizer obrigado e para encorajar o pessoal de lá, falando o tempo todo sobre alegria e contentamento. A alegria dele não estava ligada ao que estava acontecendo fora. De jeito nenhum. Isso muda a perspectiva completamente. Não é um grito de vou sair daqui e conquistar o mundo. Não. É mais um sereno, eu tô bem mesmo aqui. A força que ele menciona, então, não é para quebrar as correntes. Não é para quebrar as correntes, é para suportá-las com dignidade. Exatamente, a força não era para alterar a realidade externa. Mas para fortalecer o mundo interior dele. Isso. Ele não diz Deus vai me dar poder para escapar. Ele diz que por causa da força que recebe, ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. É uma declaração radical de independência das circunstâncias. Essa ideia de qualquer situação me intriga, porque a palavra tudo, em tudo posso, ela é muito absoluta. É total. Quando a gente usa hoje o nosso tudo, é uma vista de desejos, né? Tudo é passar no concurso, comprar a casa, ter saúde. Mas qual era o tudo na cabeça de um prisioneiro? Com certeza não era isso. Não mesmo. E o brilhante é que a gente não precisa especular. O próprio Paulo define o que é o tudo dele. Onde? Nos 2 versículos que vêm logo antes, em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ah, então o tudo dele não é uma lista de conquistas futuras. Não. É o resumo das experiências que ele já viveu. São os 2 lados da moeda da vida. Exatamente. A abundância e a escassez. A fartura e a fome. O tudo de Paulo é a totalidade da experiência humana, com seus picos e seus vales. É a capacidade de não se deslumbrar na riqueza
e não se desesperar na pobreza. Precisamente. Pense em outras figuras bíblicas, tipo José. Ele viveu esse tudo. É verdade. Foi o filho favorito, depois vendido como escravo, aí foi acusado injustamente e jogado na prisão, e no fim se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. O poder de José não foi o de evitar o buraco ou a prisão. Foi o de manter a integridade dele em todas essas fases. Isso. Ele pôde ser um bom escravo, pôde ser um prisioneiro exemplar e pôde ser um governador sábio. Esse é o tudo. Entendi. Não é sobre ter poder para controlar as circunstâncias, mas ter poder para não ser controlado por elas. Exato. Isso nos leva à segunda parte da frase. Naquele que me fortalece. A interpretação popular vê essa força como um empurrão divino na direção dos nossos objetivos. Mas se o objetivo não é a conquista, que tipo de força é essa? As fontes apontam para a palavra grega original, que é endinamonte. É uma palavra composta que significa literalmente infundir poder em, ou colocar poder dentro. Dentro. A ênfase é interna. Totalmente interna. Não é uma força externa que remove o problema, mas uma força interna que te capacita a enfrentar o problema. Essa é uma distinção sutil, mas... nossa, é gigantesca. Mas sendo sincera, para alguém que está no meio de uma crise, ouvir que a força é só para suportar e não para resolver, isso pode soar um pouco desanimador, não? Essa é uma objeção muito importante. E a resposta é que essa força não gera passividade, ela gera propósito. Propósito. A força não é para aguentar o sofrimento de forma estoica, vazia. É para te capacitar a cumprir sua missão apesar do sofrimento. O exemplo que a fonte usa é perfeito. Qual é? Deus não fortaleceu Paulo para que ele arrombasse as grades da prisão e fugisse. Deus o fortaleceu para que ele, de dentro da prisão, acorrentado, escrevesse cartas que se tornariam parte da Bíblia e moldariam um pensamento ocidental por milênios. A força foi para a missão e não para o conforto. Exatamente. A força foi para o propósito. Uau! Isso muda tudo. É como no caso de Daniel na Cova dos Leões. Bom exemplo. A intervenção divina não foi impedir que ele fosse jogado lá dentro. Aconteceu lá dentro, fechando a boca dos leões. O problema não foi removido. Foi neutralizado no seu poder de destruição, para que um propósito maior fosse revelado. A força foi para a sobrevivência com testemunho. Exatamente. O poder se manifesta não na ausência da provação, mas no meio dela. E isso nos conecta a outro detalhe que Paulo menciona e que é crucial. No versículo 11 ele diz, eu aprendi a viver contente. Aprendi. Ele não diz, eu nasci sabendo, ou recebi um dom mágico de contentamento. A palavra aprendi implica um processo, uma disciplina, uma habilidade que ele desenvolveu com o tempo. Provavelmente através de muita dificuldade. Com certeza. Essa palavra aprendi realmente se destaca. Torna tudo mais humano, mais alcançável. Não é um interruptor que você liga, é um músculo que você exercita. Exato. Isso é ao mesmo tempo encorajador e um pouco assustador, porque exige esforço. É uma escolha estratégica. Paulo entendeu que, se a paz dele, a alegria, o senso de valor dependessem de circunstâncias externas, ele seria um joguete do destino. E a vida dele foi um turbilhão. Naufrágios, apedrejamentos, prisões, traições. Se ele dependesse de um dia bom para ser feliz, ele seria a pessoa mais miserável do mundo. Faz sentido. Ao ancorar a identidade, o contentamento dele em algo que não muda, o que ele chama de Cristo, ele se tornou, de certa forma, a prova de balas emocionalmente. Gosto da frase que a fonte usa. O mundo não podia tirar dele algo que o mundo não lhe deu. É brilhante, né? É. Se a sua fonte de alegria é interna e espiritual, então a perda de um bem material ou de status social não pode te destruir. Simplesmente não atinge o núcleo de quem você é. E o exemplo supremo dessa filosofia, que a nossa fonte também ressalta, é o próprio Jesus no Getsêmani. Na noite antes da crucificação. Exato. Ele está em agonia, suando sangue, pedindo a Deus que, se possível, o livre daquele sofrimento. Ele não é um super-herói sem emoções. Ele sente o peso do que está por vir. Sim, a humanidade daquele momento é
avassaladora, ele não quer passar por aquilo. Não quer. E mesmo assim, a oração dele termina com não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que acontece depois? O texto diz que um anjo aparece para fortalecê-lo. Ah, sim. O anjo não aparece com um plano de fuga. Não o tira de lá. A força que ele recebe não é para evitar a cruz, mas para suportá-la. É o mesmo princípio. Em escala cósmica, ele pôde enfrentar a tortura e a morte porque foi fortalecido internamente para cumprir um propósito maior que sua dor. A força não é para o escape, é para a redenção que vem através do sofrimento. Ok, isso é muita coisa para processar. Vamos tentar organizar as ideias. Se a gente colocasse lado a lado a interpretação popular, a do adesivo de para-choque, e essa que a gente está desvendando, como ficaria essa comparação? É um ótimo exercício. Podemos quebrar em 4 partes, como a fonte sugere. Primeiro, o elemento tudo. Certo. Na interpretação comum, tudo significa meus sonhos, minhas metas, meus desejos. Ok. No contexto de Paulo, tudo significa todas as circunstâncias da vida, as boas e as ruins. Certo. O segundo elemento, posso. Na visão popular, posso significa eu vou conquistar, vou conseguir o sucesso que almejo. Já na visão contextual, posso significa eu consigo suportar, perseverar e manter minha integridade em qualquer uma dessas circunstâncias. É uma mudança de conquistar para perseverar. Perfeito. Terceiro, o elemento fortalece. A interpretação comum pensa, Deus vai me dar poder para obter o que eu quero. Enquanto a visão original entende que Deus vai sustentar minha alma e meu caráter por dentro, seja na alegria ou na dor. A força é para o ser, não para o ter. E por último, o objetivo final. Na visão popular, o objetivo é o triunfo pessoal, material, o sucesso. Certo. No significado original, o objetivo é a fidelidade, a paz interior e um contentamento que não é abalado pelo caos do mundo. Exatamente. Essa comparação deixa tudo muito claro. Uma visão transforma o versículo numa ferramenta para o ego. E a outra o transforma numa âncora para a alma. Isso. Uma foca em tentar dobrar o mundo aos seus desejos. A outra foca em fortalecer seu interior para que você possa ficar de pé, não importa o que o mundo jogue em você. Então, recapitulando a ideia central, a frase não é um cheque em branco para ambição pessoal. É o oposto. A fonte até usa uma expressão muito forte. Diz que Filipenses 4,13 é a declaração de independência do cristão em relação às circunstâncias. É como se Paulo estivesse dizendo. E a fonte resume com uma citação que eu acho brilhante. Meu sucesso não me envaidece e meu sofrimento não me destrói, porque minha força vem de uma fonte que não seca. Isso captura a essência. Sua estabilidade, seu valor, sua paz não estão no saldo bancário, no cargo ou na saúde. Estão ancorados em um lugar que as tempestades da vida simplesmente não conseguem alcançar. É uma mudança de paradigma gigantesca, de uma fórmula para o sucesso para uma fórmula para a paz. De uma promessa de conquista para uma promessa de sustentação. A força, então, não é para ter tudo o que se quer, mas para ser quem se deve ser, em qualquer lugar, a qualquer hora. O que nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que as fontes propõem, e não é uma pergunta teórica, bem prática. Qual seria? Pense em um momento de grande dificuldade na vida. Um momento em que as circunstâncias externas eram terríveis, mas de alguma forma, lá dentro, havia uma calma, uma resiliência, uma força que não fazia sentido, uma paz que parecia desafiar a lógica da situação. O que essa experiência, se já aconteceu, ensinou sobre a verdadeira natureza da força, onde ela realmente se manifesta.